E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós vamos na sétima temporada falando de carreiras e profissões. E hoje eu tenho aqui do lado a Aline Bettinelli, nutricionista, que vai nos contar um pouquinho dessa profissão. Mas antes de mais nada, obrigado pela confiança, obrigado por ter topado, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Wesley. Eu agradeço muito o convite. Fiquei super feliz com o teu contato. Acho que, nossa, muito boa essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a área que eu escolhi, né, como profissão que estou realizada. Estou há mais de 20 anos formada, então é uma carreira já mais consolidada, né? E eu amo falar sobre nutrição, né? É uma área que me encanta cada vez mais. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, acho que a ideia é proporcionar quem passa aqui pelo canal conhecer um pouquinho mais de cada profissão, e daqui a pouco até decidir por alguma ou desdecidir, né? Daqui a pouco. Isso. Uhum. Eu sempre começo com a mesma pergunta, depois a gente vai cada um por seu caminho, mas a primeira eu sempre faço igual. Tem um momento, tem um estalo assim? Tem um momento que você fala, é isso aqui? Ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente na tua vida? Na verdade, assim, eu, quando adolescente, né, tinha meus 14, 15 anos, a minha mãe resolveu me levar numa nutricionista, né, para cuidar mais da minha alimentação. Eu sempre fui uma pessoa que praticou muita atividade física, né, sempre me exercitei, né, fazia dança, ginástica olímpica, e a gente achou importante consultar uma nutricionista para aliar, né, fazer. A gente sabe que é importante a nossa alimentação, né, o cuidado. Então, minha mãe me levou uma nutricionista em Bento Gonçalves, que é a minha terra natal, né, eu sou de lá. E aí eu achei fantástico o trabalho dela, assim, achei lindo o trabalho dela, o cuidado, né, o jeito como ela me tratou, o jeito, né, da profissão, essa coisa de cuidado, né. Então eu sempre fui voltada mais para esse lado do cuidar de pessoas, né. Então ali eu dei um estalinho assim: "Ah, é uma profissão bacana, quem sabe para o futuro", né. Então, assim, eu acredito, assim, que é cedo o momento de decidir a nossa profissão, né. 15, 16, 17 anos, a gente não tem tanta maturidade, assim, para fazer uma escolha. Então, assim, gostei muito do trabalho dela, mas eu sempre pensei: "Ah, quem sabe uma educação física, uma medicina". Então eu sempre fui mais tendenciosa para o lado da saúde, né. E aí, no fim, tive um problema de saúde, acabei não conseguindo fazer educação física, porque eu acreditava que ia ser uma barreira, né, para a prática de atividade física, né, tive trombose com 17 anos, e aí hoje eu sei que eu poderia ter feito até, né, a gente tem como, mas limita mais. Então, eu acabei decidindo então pela nutrição, né, que eu acho, nossa, eu acho fantástico, fantástico. Então eu acredito que seja a partir dessa consulta que eu tive com uma profissional da área, e aí do cuidado com as pessoas, né, que eu adoro fazer, né, adoro ter esse cuidado. Desse, desse momento aí, desse primeiro contato, assim, onde a ideia se implantou ali na cabeça, até você efetivamente entrar na faculdade, passou quanto tempo? Passou uns 3 anos. Tá, então você entrou ali com 18 anos, você já entrou na faculdade. Sim, 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 eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí, porque lógico, quando a gente deseja alguma coisa, almeja alguma coisa, a gente corre o risco de idealizar um pouco, enfim, normal, a gente deixa a imaginação. Sim. O quanto era o que você esperava ainda na faculdade, não trabalhando, mas na faculdade, quando você começou a estudar assim, o quanto era isso ou de alguma É, forma te surpreendeu, como é que foi? assim, tu vai trilhando, né, a faculdade, na verdade, onde eu fiz, levaria por volta de 4 anos, eu fiz em 6, né, porque eu trabalhava, para ajudar nos estudos, né, então eu não conseguia fazer tantas cadeiras. Então eu fui sentindo bem aos poucos, fui aproveitando cada momento e, assim, nunca, de maneira alguma, me passou pela cabeça desistir. Então a cada semestre eu ia curtindo mais, eu ia aproveitando mais.
definindo, essa área da nutrição me agrada, essa não tanto, né? Então, tu vai indo pelos caminhos, assim, das disciplinas, né? Porque tu vai para um lado que te agrega mais, né? Que te acrescenta mais e que tu gosta mais. Então, ali dentro da faculdade, eu já fui definindo o que eu gostaria. Mas em nenhum momento me passou pela cabeça assim, vou desistir, né? Vou trocar de área, vou. Porque era uma coisa que eu estava gostando de fazer no momento, né? Então, eu curtia cada momento, né, da faculdade. Gostaria de ter feito mais estágios. Isso é uma falha que eu senti, né, depois que eu me formei, né? Porque daí depois você tem que começar a procurar trabalho na tua área, né? Então, foi até uma dica, né? Se alguém quiser fazer nutrição, o que puder fazer de estágio voluntário, estágio curricular, extracurricular, faz porque acaba ganhando mais experiência e definindo mais ainda a área que quer seguir. Porque a nutrição tem várias áreas de campo, né? Então, eu acredito que o estágio, né, é a parte prática, é onde tu vai ver de fato o que acontece na nutrição, né? Então, uma das falhas minhas foi que eu sinto, assim, pode ter sido uma dessas, sabe? De poder ter feito mais estágio, mas aconteceu como tinha que acontecer, né? Então, é uma dica que eu dou, mas eu sempre trilhei sabendo que era isso que eu queria fazer. Legal. Deixa eu entrar numa. Você falou algumas vezes assim de ter escolhido a área, de ter algumas áreas, né, de preferência. Consegue explicar um pouquinho assim quais são essas áreas dentro da nutrição? Porque É. as pessoas têm um senso comum, assim, vai, de nutrição, que Uhum. é uma nutricionista, que eu vou lá me consultar, que vai me dar uma dieta, né? E não é só isso, tem Sim. outras. Você consegue dar Sim. uma pincelada assim para Vou dar quais uma boa pincelada. são as Não, áreas, mas que onde que a nutrição isso. A nutrição é uma área que eu vejo hoje em dia que está crescendo cada vez mais, né? A alimentação é base. Todo mundo precisa comer, né? Todo mundo. Então, acho que é um assunto que rede social gera muito assunto, né? Então, a mídia está aí e eu acho que está partes muito positivas, né? Que eu hoje vendo, assim, eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, né? Então, isso é bacana, acho que isso é super importante até para ter uma qualidade de vida maior para o futuro, né? Então, a alimentação é base e ela vem crescendo mais nessa área. Mas, assim, a nutrição, hoje eu atuo na parte clínica, né? Então, eu amo, como essa nutricionista que me atendia, né? Então, eu fui para esse lado da área clínica, que tem atendimentos, aí tu pode fazer nichos. Hoje eu tenho especialização em nutrição esportiva, então eu vou bastante para essa área da esportiva, que é um nicho bem específico, né? Mas, claro, tu pode te dedicar à questão materno-infantil, então atender gestantes. Não que eu não atenda, eu atendo e amo atender, né? Então, mas existem dentro da nutrição clínica várias outras especialidades. Tu pode focar, né? Só obesidade, só esportiva, só infantil, só oncologia. Então, aí entra as especializações. Mas na nutrição como em si, existe a área da produção, né? Restaurantes, né? Então, assim, tem que ter uma nutricionista em restaurante, tem cozinha industrial, que atende funcionários, ou, né? Então, para toda a questão da parte de higiene, controle dos produtos, né? Validade, entregas, e, enfim, toda a questão do layout também dos restaurantes. Existem nutricionistas em escolinhas, né, creches, escolinhas, escolas. Hoje vem bem forte a questão da alimentação escolar, né? Então, a cantina saudável, eu acho fantástico, né? A alimentação da criança é base. No momento que tu começa a ofertar alimentos mais saudáveis para as crianças, elas vão carregar para o futuro mais saudável, né? Então, tem a linha de nutrição dentro de alguma equipe esportiva, né? Então, são várias áreas e que, nossa, engloba muito assunto. E a nutrição está crescendo cada vez mais, né? na É bem indústria bacana. também? Oi?
A indústria de alimentos também tem. Sim, eu trabalhei um tempo no Instituto de Tecnologia de Alimentos, que a gente desenvolvia produtos para empresas. Então, era bem bacana o trabalho. Fiz por 2 anos lá, foi uma bolsa que eu ganhei, né? Então, foi uma experiência bem bacana, que a gente desenvolvia produtos clean label, que a gente chama, que é produtos com rótulo limpo, né? Então, quantidade de sódio controlada, nada de corantes que fazem mal para a saúde, né? Então, alimentos funcionais e que sejam de qualidade. Então, assim, era uma equipe multidisciplinar, eu trabalhei com engenheiro de alimentos, trabalhei com gastronomia, né, que é uma outra área da nutrição que é linda também. Eu trabalhei no laboratório de nutrição e gastronomia, né, que é muito bacana também tu trabalhar junto com o chefe de cozinha e tu conhecer a técnica, né, culinária, e faz toda a diferença, né, para o resultado do produto, né. Ah, como é que tu vai fritar uma cebola, por exemplo? Tem diferença, não tem? Então, foi uma experiência bem bacana. Então, eu acabei trabalhando também dentro dessa indústria de desenvolvimento de produtos. Então, é mais uma área, né? Então, É bem são amplo. várias. Até, Oi? né, é bem amplo, né? Até estava falando Muito. sobre chefe de cozinha. Eu fiz um episódio com chefe de cozinha. Era Ah, é. em o Gilvan. O Gilvan, ele. Ah, o Gilvan Bertin. Bertinelli. Sim, É eu, é que eu tenho uma brincadeira com esse sobrenome dele, que ah, é de Berdinazzi. Aí agora eu nunca mais lembro o nome certo, sabe? Quando você fica brincando, aí agora eu não lembro mais. Mas por isso que eu falei o Gilvan, porque o Gilvan eu lembro. sim, então, eu trabalhei Episódio no pra trás aí. laboratório. Tem um episódio mais para trás aí com ele também. Que legal, eu trabalhei no laboratório onde ele fez a faculdade. Ah, legal, legal, legal. É, hoje ele dá aula lá na UX, Isso, o Gilvan é fantástico, né? Fantástico, ele é muito bacana. legal. E também você falou de passagem dos restaurantes, né, dos restaurantes industriais. E aí eu me lembrei, ó, ver como é que é a cabeça, né? Eu trabalhei na GR, na área administrativa, Aham, e eu lembrei que realmente lá sempre a gerência dos restaurantes das empresas era uma nutricionista ou um nutricionista, né? Normalmente isso. gerenciava É, as unidades. ali a nutricionista faz um papel bem de administradora, né? Então, não é tão simples, é um trabalho bem puxado, né? Porque tem que ter a questão de custo, né? Tem que ser bem calculado, né? O quanto a empresa vai fornecer, né? O que que vai oferecer no cardápio, daí controla estoque, controla funcionários, controla higiene. Então, é um controle bem grande, assim, é bem puxado. Eu tenho umas amigas que foram para esse lado da cozinha industrial, né, e trabalham bastante, assim. E às vezes é uma nutricionista para várias unidades. Tem umas empresas de refeições coletivas, né, que fazem só esse trabalho de, tem a empresa tal, vai contratar o serviço de nutrição, né, vai fornecer os alimentos para os funcionários. Então, assim, às vezes tem uma nutricionista para vários restaurantes. Então, é um trabalho bem puxadinho, assim, né? E eu acho bem legal para quem vai para essa área. Tem as nutricionistas de hospital também, que é outro nicho, né? Nutrição hospitalar, e aí abrange também vários, UTI, pediatra, né? Então, E, mais essa área que agora eu lembrei. e cada uma dessas, né, tem um conhecimento bem específico, né? Sim, Que, sim. enfim, se eu falar besteira, você me corrige, né? Mas eu estou pensando aqui, a nutricionista de um hospital, ela tem que entender, em parceria lá com os médicos, sei lá, depende do tratamento, da doença, né? Pode comer isso, não pode comer aquilo e tal, né? Justamente, justamente. É outro nicho, é outra área, e eu acredito sim que tenha que estudar mais especificamente, né, para atender essa questão hospitalar, e aí tem dieta por sonda, né, e é bem específico. Tu vai pegar um paciente com problemas renais, é uma dieta bem cuidadosa, que tem que ser bem calculada. Então, tem todo o trabalho médico, toda a equipe médica,
médico, enfermeiro, nutricionista, que vai cuidar do paciente como um todo. Então também é outra questão bem separada, né. Não, todas elas, né, porque, se for pensar no teu nicho um pouco mais específico, que é nutrição esportiva também, cada esporte tem lá sua Sim. necessidade diferente. Hum. Uhum. Virtualmente, eu posso pensar, mais uma vez, sempre que eu falar uma besteira, não tenha pudor em me corrigir. Eu posso pensar Pode que alguém deixar. que trabalhou, por exemplo, a vida inteira lá de nutrição hospitalar, se ela vier trabalhar em nutrição esportiva, ela vai ter uma certa dificuldade, né? Sim, Porque sim. não vai, a base está lá, mas vai faltar aquele conhecimento específico, como se fosse um advogado Com certeza. criminal e um tributarista. São advogados, mas não entendem profundamente da mesma Não. coisa, é isso? Teve a base na faculdade, né, tipo, hoje se eu fosse trabalhar numa cozinha industrial, digamos que é totalmente oposto. Nossa, eu teria que correr atrás, estudar, fazer algum curso de especialização, de extensão, enfim, teria que me atualizar mais nessa área. Então, assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo, né. Então eu acho que não, acho que é bacana tu estudar de fato o que tu gosta, né, e tem que se especializar. Eu fui para a área da nutrição esportiva, porque eu comecei a atender alguns não atletas, porque é diferente, atleta de praticante de atividade física, né. O praticante de atividade física é aquela pessoa que vai para academia, né, treina 3 vezes na semana e tal, o atleta não. Então também são dietas diferentes, né. Eu vou cuidar de um atleta, né, que é uma coisa bem é como se é o trabalho da pessoa, né, a pessoa depende daquele esporte. Um maratonista, um lutador de jiu-jitsu, que é uma linha que eu atendo bastante. Então, assim, cada caso é um caso, né. Maratonista precisa de um tipo de dieta do que um praticante de musculação, por exemplo, né. Então e aí tu tem que ir atrás, tem que estudar, por isso que eu decidi fazer uma especialização nessa área, né, pra avaliar bem o praticante ou o atleta, né, fazer toda uma avaliação antropométrica, que é a avaliação do corpo todo, né, e a gente usa equipamentos para fazer essas avaliações. E aí também tu vai começar mais a trabalhar com um educador físico, né, preparador físico. Então, cada nicho que tu for escolher dessa área da nutrição, tem que se especializar, tem que estudar, e hoje é muito dinâmico, né. Como eu falei, tem estudos surgindo diariamente, né, em várias áreas da nutrição. Então tem que estar sempre se atualizando, isso é fato, isso é fato. Não, né, eu estava conversando até esse final de semana, participei de um evento, de um curso, e aí eu estava falando com a minha colega que está se formando, uma amiga minha, na verdade ela é uma paciente minha, que ela teve um baita resultado, perdeu 50 quilos, com dieta, exercício físico, meditação, e ela decidiu fazer nutrição. Vai ser a segunda faculdade dela, porque ela se apaixonou com o trabalho, com o resultado que ela teve, no poder que a nutrição tem, né, então e aí eu falei: "Ah", quando eu me formei, fazem 20 anos, como eu falei, né, em 2003, a gente fazia cálculo de dieta com margarina, e aí margarina é uma coisa que, né, então as coisas mudam, né, a gente tem que se atualizar, tem que se atualizar. Então, sexta-feira agora eu estava num curso, eu procuro sempre estar estudando, né, na minha área. E tem isso também, né, a percepção de fora, né, é que realmente muda toda hora, né. Sei lá, muitas vezes um alimento que 5, 10 anos atrás era uma coisa, não coma pelo amor de Deus, aí daqui a pouco vira Uhum. uma coisa que nem era tão ruim assim, ou passa até a ser Hã. mal, né, acontece isso, né, tem Nossa, essa mobilidade assim, dentro. assim como, ai, chega a me dar uma coisa, porque eu recebo muitos pacientes que vêm com informações da internet, né. Porque, sei lá, glúten faz mal, Deixa eu só lactose faz mal. eu não faço isso, mas eu vou só para não perder a oportunidade, eu vou te interromper. Você tem alguns clientes, não todos devem chegar aí. Desculpa. Sim, sim, sim. Não, 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 a a hora o vilão é o glúten, como eu estava falando, né. O terrorismo do carboidrato é algo, né. "Não, corta carboidrato, porque carboidrato faz mal". E eu sou mais uma linha mais tranquila, sabe, eu não acredito em vilão ou não.
Eu acredito que, ok, tu tem que ouvir o teu corpo. Se o teu corpo diz: "Não, eu como pão e me faz mal, me estufa, né, eu me sinto ruim comendo aquele alimento", ok. Ou se tu for diagnosticado com uma intolerância ao glúten ou lactose, enfim, aí ok, a gente respeita isso. Agora aquela coisa assim: "Ah, vou comer uma fatia de pão e vou comer um cacetinho e vou engordar 20 quilos". Não, não é assim. É muito A gente tem que trabalhar essa questão também do terrorismo nutricional, que vem crescendo muito. E é uma coisa que me assusta, sabe, tipo, as pessoas estão querendo cortar cada vez mais alguns nutrientes que não têm necessidade, né. Então, eu sempre digo assim: consulta com um profissional, né, vai atrás, vê o que que de fato é verdadeiro, o que que não é verdadeiro, o que que é bom, o que que é ruim. Na verdade, não existe nada assim 100% bom ou 100% ruim, né. Cada caso é um caso e cada pessoa tem a sua necessidade. No consultório, eu atendo pessoas que querem perder peso, mas tem muitos que querem aumentar de peso. E aí como é que tu vai fazer esse aumento de peso? Tu vai dar, né, só fast food e ultraprocessado e tal? Não, porque daí a pessoa vai ficar mais inflamada, com mais problemas de saúde. Então, são públicos diferentes, mas que merecem a sua atenção. Cada caso é um caso, né, não dá para generalizar. Hoje, se tu botar até no chat, né, colocar no chat: "A dieta para perda de peso", aí vai calcular já uma dieta para ti. Mas tem que ser muito cuidadoso isso, né, eu acho que, tem que ser uma coisa bem específica para cada caso, né, e não generalizar. O corpo acho que é uma coisa muito particular, né, cada um reage de uma forma. Mas deixa eu entrar nesse assunto que a gente passou ao redor, assim. Hum. O quanto o digital, a internet, agora a inteligência artificial, enfim, o quanto, na tua visão, ajuda e o quanto atrapalha? Você tem um pouco de medo disso ou você é uma entusiasta disso? Como que você se situa nisso? Então, é o que eu digo, assim, tem coisas que são boas e ruins, né, conseguem ser boas e ruins. Eu acho que sim, a tecnologia é maravilhosa, tanto que a gente está fazendo uma conversa aqui, né, que não precisei sair de casa e a gente está conversando, maravilhosa, maravilhoso isso. Mas eu acho que tem um lado ruim também, que pode disseminar coisas que não são tão bacanas. Por exemplo, terrorismo nutricional, né. Eu tenho pacientes que chegam: "Ah, Aline, eu quero o corpo da Graciane Barbosa", né. E aí tem lá a dieta da Graciane Barbosa, só que não é bem assim, sabe. Então tem algumas coisas que me assustam, né, como isso que eu te falei, assim, a questão do glúten e tal. Então eu acho super válido e super importante, porque a gente consegue ter acesso a papers, né, a artigos científicos, né, tu consegue digita ali, né, tem sites confiáveis, né, sites que ok, só que daí tu tem que saber se é confiável ou se não é. Então eu tenho muito receio, né, das mídias em função disso. Qual a fonte, se é de verdade aquilo ali que está aparecendo, se não é. Então, assim, gosto muito de rede social, acredito muito no poder da rede social, né, enfim, das mídias, porém, tem que ter um cuidado ao se seguir algum perfil ou, sei lá, algum site. Eu acho que a gente tem que ter essa visão bem aberta, assim, né, não dá para ficar naquilo ali 100%. E hoje você atende online ou só presencial? Você atende? Eu atendo um pouquinho eu tenho alguns pacientes online, né, Santa Catarina, atendo um casal até do Canadá, eu tenho eu consigo atender online, isso é bacana, sabe. Eram pacientes que eram aqui meus, de São Leopoldo, e foram mudar, né, foram se mudaram, foram morar fora. Só que não quiseram parar de consultar comigo, né, então a gente faz uma conversa online. Não tem essa questão da avaliação antropométrica, né, as medidas, o peso, porque eu gosto muito de fazer isso, né, fazer a avaliação total do paciente. Mas aí a gente acha outras
outras técnicas para avaliar esse paciente, né? Mas como eu acredito muito na questão de melhoria do comportamento alimentar, educação alimentar, então eu faço também esse tratamento online, mas a maioria dos meus pacientes são presenciais. Tenho um consultório aqui em São Leopoldo, junto com uma psicóloga. Eu acredito que a gente é como um todo, então a questão mente tem que ser muito bem cuidada também, que é uma outra área, né, da nutrição, questão mental, de comportamento alimentar, que é bem bacana, né? Não adianta dar uma dieta para um paciente que não está muito bem resolvido consigo, né, nessa questão. A gente é como um todo, a gente tem ansiedade, né, então muitos pacientes me procuram por uma questão de ansiedade, né, e acabam comendo a mais ou a menos, depende. Então também eu acho que tem que ser trabalhado em conjunto, sabe, não, se a pessoa está muito além da sua ansiedade, porque acho que todo ser humano tem uma certa ansiedade, né, mas tem níveis. Então a questão de trabalhar a mente também eu acho que é bem importante. Acabou falando um monte de coisa que eu fui anotando aqui, né? Que vocês viram que de vez em quando aqui é porque eu tô anotando. É porque eu tento, quem acompanha aí sempre sabe, eu tento não interromper, porque eu gosto de deixar vocês Não, concluir. mas pode me interromper. A pegada é essa, é não interromper mesmo. Ah, tá bom. É bom assim. Só que aí eu vou anotando, porque antes eu não anotava. E aí eu falava, Uhum, tem que perguntar tal coisa aí. Eu ia esquecendo, né? Então uhum, agora eu vou anotando. Você, você falou algumas coisas porque são importantes, assim, eu queria dar um pitaco por outro ângulo, assim, que é a questão do que você chamou de terrorismo nutricional e das pessoas quererem virtualmente serem outras pessoas, né? Chegar e falar, eu quero ter o corpo daquela pessoa, ou eventualmente quero ter a vida daquela pessoa, né? uhum, E isso é muito perigoso, né? E eu acho que está bem acentuado por conta, inclusive, da rede social, que reforça isso, né? Apesar de eu achar que a essa altura as pessoas já sabem que aquilo não é real. A maioria das sim, pessoas sabem, elas têm a dimensão que sim, a rede social é um recorte da parte boa das vidas das pessoas, né? E sim. que a questão física, estética de cada um é de cada um e não precisa ser todo mundo igual, né? Inclusive é meio Não. sem graça isso. Eu não sei se vocês se deram conta, mas todo mundo igualzinho é meio sem graça, inclusive. Então, Sim. eu sei que é complicado porque a gente fica vendo ali e por mais que a gente saiba, né, a gente acaba interiorizando e se sentindo às vezes inferior àquela pessoa, mas ninguém tem aquela vida da rede social, inclusive aquelas pessoas. E uma outra coisa que reforça isso é aquela cultura do é só querer, né? É só Uhum, se você quiser, você. E não é assim, né? uhum. É assim, não é só eu querer ter o corpo lá da Graciane, não é só querer, Não. tem que fazer mais um monte de coisa, e mesmo que você faça, talvez não fique igual, porque é tempo, é idade, enfim, eu não vou entrar em coisa que eu não conheço, mas metabolismo, enfim, é um ser único, né? Eu sempre brinco quando as pessoas falam nessa coisa, não, é só querer, acorda cedo, toma banho gelado, sei lá, aquelas Uhum, loucuras assim. Eu falo, tá, então beleza. Queira muito ser o recordista dos 100 metros rasos, vai lá, queira. Queira com todas as suas forças, uhum. faz tudo que tem que fazer. Não, não é assim, Acredito que não, não é assim, dá não para é assim. melhor, né? Eu acho que é isso, eu acho que dá para ser Eu melhor acho do que você está, em qualquer coisa. Mas a isso, comparação, acho que tem que ser contigo, não dá para ficar muito se comparando com o outro, cada um é cada um, né? perfeito, perfeito, Só perfeito. para dar meu pitaco, porque essas coisas são meio caras para mim, estão ao redor do trabalho, enfim, que a gente faz. Então, como você citou, eu queria dar uma reforçada, porque sempre que eu tenho oportunidade, a gente está na internet, né? Isso é um canal digital, então eu aproveito para reforçar isso. Se você acha que tem uma receita mágica, não tem. Mas voltando à nossa conversa, uma outra coisa que a gente passou, né, lá quando a gente estava falando dos restaurantes industriais, mas se aplica ao teu caso também,
E isso acaba sendo um tema que a gente acaba voltando, até por conta da minha formação em gestão, então a gente acaba entrando nisso. Até que ponto as faculdades preparam você para a profissão, tecnicamente, mas não preparam para esse resto todo? Porque aí você sai É, nutricionista e tem que fazer a gestão de um restaurante, estoque, custo, gente, fornecedor e conta e não sei o quê. Ou vai abrir a sua própria clínica e aí também tem que saber gerir o seu negócio, as suas finanças, enfim, botar preço no teu trabalho e de forma saudável. O quanto, quando você foi para o mercado, essas coisas fizeram falta, apareceram? O quanto. teve algumas questões que fizeram falta de fato, né? Questão de, a gente tem na faculdade, é que assim, falei 20 anos, não sei atualmente como tá, né? A estrutura curricular, né? Mas, por exemplo, na minha época, não tinha questão de marketing, né? De como se vender, né? Como tu, te- tu fazer tua propaganda, né? Não tivemos isso, de fato, nada. Questão de, né, na parte de refeição coletiva, né, de restaurante, a gente tem, né, na época que eu fiz, a gente tinha a questão de, tinha que fazer todo um layout de um restaurante, né, precificar, a disciplina foi bem completa, nesse sentido, ok, mas nada como na prática, tá? Porque às vezes tu chega, tá, tu tá ali, tu vai aprender a fazer os cálculos e tal, mão de obra, quanto vai ser o custo da refeição, vão vender a tanto, né? Ali, ok. A gente até fez um projeto, né, nessa disciplina, mas por isso que eu falei, assim, tenta fazer o máximo de estágio que conseguir, porque é no estágio que tu vai realmente, de fato, ver o que tem. Não, no estágio é outra questão, né? Então, sim, teve algumas partes na faculdade que ficaram mais falhas, assim. Tive uma disciplina de economia na nutrição, né? Que, custos variáveis, custos não variáveis. Foi bem legal, foi uma disciplina bacana. Mas essa questão de como tu gerenciar o teu, né? Por exemplo, eu tenho clínica, né? A clínica é minha e da minha sócia. Então, além de ser nutricionista, eu sou empresária. Então, eu tenho toda essa outra contador, né? Quanto que vai valer a minha consulta para ter lucro na clínica. Então, essa parte na nutrição eu não tive, né? Então, através de curso, aí, de novo, tem que correr atrás para aprender. Por exemplo, nutrição esportiva, que foi uma das áreas que eu decidi seguir, eu tive que fazer uma pós em nutrição esportiva, porque na faculdade era uma disciplina optativa. Então, assim, eu podia fazer ou não, né? Se eu não tivesse feito, eu não fiz nutrição esportiva na faculdade, eu senti falta para. Não, eu quero atender esportistas. Não me sinto segura, né? Não me sentia segura para atender um esportista ou um atleta. Mas eu quero. Vamos lá. Estudei, fiz uma pós em nutrição esportiva. E tudo que é curso de extensão nessa área, que eu me sinto, não, eu não vou atender um paciente que eu não esteja segura em dar um retorno. Então, eu prefiro não pegar esse paciente. Aí eu vou atrás, vou estudar. Então, tem algumas falhas, sim. Hoje eu não sei de verdade como está o currículo de faculdade, né? Porque faz bastante tempo. Mas atualmente eu sinto falta nessa área, assim, marketing, né? Marketing digital, como tu vender o teu produto, né? Como tu gerenciar o teu negócio numa clínica. Então, isso eu sinto falta hoje, né? Mas claro, aí eu fui atrás. Então, tem algumas coisas que tem que, por isso que eu falei, quanto mais experiência tu tiver durante a faculdade e estágios, acho mais tranquilo, mais seguro. E na parte humana, assim, na faculdade? Por exemplo, vocês têm alguma cadeira, assim, de psicologia, alguma coisa do tipo? Sim, Sim, sim. tem. Sim, porque Sim, eu tive, tem tudo a ver, né? se eu não me engano, era optativa, foi uma das áreas uma disciplina que eu escolhi, tu tinha que escolher, acho que eram duas optativas na época, onde eu estudei, né, que foi na Unicinos.
Eu escolhi, acho que psicologia era uma optativa, e aí eu fiz, e adorei, né? Porque daí tu pega desde a fase de bebezinho, como é que vai se formando e tal. Então, é uma área que também eu adoro. Psicologia, eu acho que, na verdade, todo mundo deveria consultar um psicólogo, né? Todo mundo. E a gente tem que tratar a nossa cabeça, a nossa saúde mental, ela é base, né? Nossa mente é muito importante, a gente tem que saber cuidar dela. Então, teve uma disciplina de psicologia, aí teve lá filosofia, mas aí é mais questão do básico, sabe? Foi Ah, era uma eu disciplina. perguntei isso porque em algumas profissões, tais como a sua, né, que lida com as pessoas ali diariamente, em algum momento, por exemplo, eu entrevistei uma amiga dentista que ela me falou, quando eu fui atender e tal, eu me dei conta que, cara, a gente não é preparado para lidar com as pessoas. Muito menos naquela situação de dor, às vezes dor extrema, inclusive, Sim, né? sim. E a gente tem que aprender fazendo. E eu senti falta total disso, assim, porque daqui a pouco eu estava com uma pessoa lá com uma dor extrema e eu não Uhum. pude lidar com os sentimentos da pessoa, então eu tive que aprender isso. E eu acabo tocando nesse assunto, porque, lógico, a ideia é eventualmente ajudar alguém, né? Então, a pessoa, seja lá qual for a profissão, ela tem que tentar, não é viver no futuro, né? Pelo amor de Deus, vai viver o presente, mas assim, tem que tentar mais ou menos ver para onde você vai, para você saber o que você vai precisar quando chegar lá, né? Se você vai ser uma nutricionista que vai ter o seu consultório, por exemplo, você vai precisar entender um pouquinho de gestão. Então, é legal se na faculdade não tem essas cadeiras, enfim, se não você já ir procurando algum curso à parte, e fazendo alguma cadeira, enfim, ir buscando esse conhecimento para que quando chegue a hora lá você não fique perdido, né? E a mesma Exatamente. coisa vale para as pessoas, porque com raríssimas exceções, seja lá qual for a tua profissão, no fim é gente, né? Então, se você não É, aprender a lidar com gente, você é. vai ter dificuldade em quase que qualquer. Eu estou falando quase que qualquer porque eu não quero cometer o erro, assim, mas eu custo acreditar, porque por mais que você trabalhe numa empresa de tecnologia que você vai lidar só com computador, em algum momento você tem um chefe, você tem um Uhum. Uhum. funcionário, um colega, você vai ter que lidar com pessoas, né? Então, Com essas duas certeza. coisas eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, tatear. Sabe que vários pacientes me dizem, Marina, tu é quase uma psicóloga, porque, né, e é como eu gosto de tratar os meus pacientes, né, com individualidade, com respeito, tanto que a minha primeira consulta leva uma hora, mais ou menos, para mais, porque eu gosto de entender o paciente como um todo, e não, ah, tá, tu quer emagrecer, tá, pronto, deu. Não. Tem toda uma história de vida por trás, tem todo, né, uma genética, tem toda uma questão, como eu falei, da ansiedade hoje em dia, né, tem muitas pessoas ansiosas. Então, tu tem que conversar, tu tem que entender como é que é a vida da pessoa, tu tem que entender como é que é a rotina da pessoa, né? Ah, eu trabalho das 8 às 18, tenho aula de noite, vou treinar às 10 da noite, então, assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, tu tem que entender e respeitar isso, né? E hoje em dia, não sei, às vezes parece que falta empatia ou falta esse cuidado, essa escuta, né, do paciente, ele como um todo, né? Às vezes eu tenho paciente que vai, desabafa, chora, e nem quer fazer avaliação antropométrica, por exemplo. Porque, tipo, ali eu não tô conseguindo fazer tua dieta por causa disso, 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 disso. Ah, tô me mudando, tô com família adoecida, e aí, como é que tu vai, né? Tem que respeitar esse momento da pessoa, né? Então, tu não pode ser uma coisa tão pesada, mais uma coisa pesada. Então, tu tem que entender ele como um todo. Mas isso é questão de tu, como é que tu vai formar isso. Eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, né? Eu decidi uma área da profissão para cuidar das pessoas, né? Então, eu gosto de ter esse zelo, esse cuidado. Então, eu gosto de entender a pessoa.
né? Eu acho que muito vem de mim, né? Eu sou uma pessoa que hã, gosta disso, desse cuidado, né, e de respeitar o momento do outro, o processo do outro. Então, cada caso é um caso. Mas sempre assim, existem cursos, existem, né, questões de como tu atender um paciente, né, como existem cursos de como tu gerenciar e administrar um consultório e o seu paciente, né. Então tem que correr atrás, tem que estar sempre estudando e se atualizando, mas esse cuidado com a pessoa é E sempre lembrando, né, porque lógico que eu falei que todas as profissões acabam lidando com pessoas, mas em algumas, isso em especial, né, aquela medicina, próprio dentista que eu falei, fisioterapeuta, nutricionista, porque aí você está, literalmente está lidando com a pessoa, né. uhum, Por mais que a gente corra o risco de, com o tempo, as coisas virarem o nosso trabalho, né, porque a gente sabe que é assim, né, vira o nosso hum, trabalho. Mas do outro lado sim, tem uma pessoa, né, que está ali sentindo exatamente. dor ou está sentindo uma ansiedade, e aí isso me leva à pergunta que eu quero fazer para você. Aline, quanto lógico que você não vai cometer nenhuma inconfidência, mas assim, Hum. percentualmente, quantas pessoas te procuram porque estão preocupadas com a saúde e quantas te procuram porque estão preocupadas em entrar num padrão que o mundo diz que ela tem que ter? Você tem essa Sabe que ideia? tem mudado isso. Ah, antes eu atendia mais não sei se é mais pela área como eu sou, assim, de melhoria de comportamento alimentar e tal, que eu não faço dietas restritivas, né, não a linha que eu acredito é mais essa, mais tranquila, sabe. Hoje em dia eu tenho visto que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, né, em, envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida e tipo: "Aline, eu não quero chegar no meu peso ideal", também é outra coisa que eu não gosto muito. Né, de peso ideal, ah, se tem tanto de altura, tem que pesar tanto. Não acredito nisso. Como tu falou antes, né, questão de padrões, né, cada um é cada um, né, tem genética, tem estrutura muscular, estrutura corporal, e a gente tem que respeitar isso. Mas enfim, hoje em dia eu acredito que as pessoas são mais o meu público, né, o público que eu tenho atendido. São praticantes de atividade física que sim, querem chegar num corpo bacana, mas eles dizem assim: "Não, Aline, eu quero ter mais rendimento no meu exercício, quero me sentir bem durante o dia, quero não me sentir mais cansado durante o dia, eu quero dormir melhor, eu quero ter mais qualidade de vida e, consequentemente, ter um corpo legal", né. Então, eu tenho visto isso e eu vejo o lado bom nisso, né, que as pessoas, ok, estão se preocupando com a saúde. Mas sim, tem as de fato que querem ter o corpo, né, mas a minha percepção é essa no meu público, né, que as pessoas estão bem focadas na questão de melhoria da saúde. Eu acho que, de um modo geral, assim, lógico que a gente sempre tem que tomar cuidado com as bolhas, né, que a gente vive. Uhum, Então, dentro do meio que eu vivo e de onde eu tenho acesso, eu acho que, de um modo geral, as pessoas estão mais preocupadas e pensando um pouco mais nisso de um modo geral. Em se cuidar, em, sei lá, viver mais tempo, ter uma qualidade de vida, praticar algum exercício, por leve que seja, né? Eu acho que, de um modo geral, acho que não dá para negar que isso aumentou, né? Você sai na rua e você vê que tem gente correndo, gente andando, gente, sei lá, se pensar nisso há 20 anos atrás, né? Porque eu acho que as coisas têm que ser olhadas com um certo tempo, né? Porque se a gente falar, 3 anos atrás, aí não mudou nada, né? Mas se você olhar 20 anos atrás, não via tanta gente na rua, caminhando, correndo, uhum, uhum, lá do CrossFit, sei lá, enfim, não tinha tanta uhum, gente assim, né? sim, Então, eu acho que, pelo menos dentro do que eu tenho acesso, assim, que realmente eu acho que tem uma preocupação maior. A minha dúvida sempre é o quanto dessa preocupação maior é realmente com a saúde ou com sim, se encaixar lá num perfil, enfim, ter o bração, ter o pernão, enfim, uhum, ser aquela pessoa da rede social, né? Ou se aproximar uhum, daquele padrão, né?
Então, Uhum. isso é que eu não tenho como medir, porque aí sai um pouco do meu meio, porque eu te confesso que assim, eu até dou uma corridinha na rua, mas a academia não é nem um ambiente assim que eu Sim. sinta muito legal, assim, então eu não. Mas é o que eu digo, assim, a gente tem que se mexer, né? O nosso corpo foi feito para se mexer, né? E o que for fazer, tá valendo, É, né? Pra... tem que encontrar o que curte, assim, né? Isso aí. A essa altura do campeonato, eu brinco com o pessoal assim, eu corro 30 minutos porque o médico mandou. 35, não, é 30. Ah, Mas aí, assim, não tem, não sei, veio sem, eu não sei o que acontece. Eu já fazem 2019, de 2019 para cá, eu perdi 30 quilos, mais ou menos, legal. sim. Então eu Tudo bem. vou lá e corro 30 minutos, mas assim, é os mesmos 30 minutos de 2019, é os mesmos de hoje. Não tem uma evolução, não tem um lugar a chegar. Mas teve constância, né? Não, eu falo assim, tem coisa que a gente faz e não gosta, e nem vai Hum, fazer você viver mais. Essa aí vai fazer eu viver mais, então eu faço meia hora. Eu, hum, eu aturo coisas piores meia hora durante o dia do que correr, né? Então eu vou hum, assim, mas realmente não me pegou. Isso não quer dizer, eu sempre pratiquei esportes, na verdade, sempre pratiquei. É que o correr mesmo é que não é uma coisa que me apetece, e o que me apetece eu não consigo mais fazer. uhum. Cirurgias por todos os lados. Então, É, uma corridinha ali pela questão de saúde mesmo. Mas voltando aqui para nós, vamos lá. tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, mas eu quero que você me conte agora, e essa pergunta eu sempre aviso, né? Porque lá no começo, antes Hum, da gente começar a gravar, eu sempre digo assim, olha, eu não faço corte. Então, certas perguntas eu faço esse aviso que eu vou fazer agora. Dentro do que você pode me dizer, né, sem comprometer ninguém nem a si, me conta uma roubada, um perrengue assim da tua profissão, uma coisa que aconteceu que você falou, meu Deus, como é que eu me livro disso agora? ixi. Não vem me dizer que nesses 20 anos não aconteceu nenhuma dessa, porque aí você vai me decepcionar muito. Ai, meu Deus do céu, um perrengue. Ixi, Maria. É difícil essa pergunta. Para mim é difícil. Ela faz parte às vezes dá errado, né? Não pode dar certo sempre, né? Às vezes alguma coisa Não, pois é. dá alguma. Eu não sei se seria um perrengue, mas foi uma questão de que fez eu avaliar de como eu falo para os pacientes, né, as minhas dicas, né? E aí eu gosto muito de ter feedback de paciente. Mas assim, não sei se é um perrengue, enfim, mas eu falei eu dei um retorno para uma paciente, né? Eu falei assim, olha, tem que cuidar com o consumo de bebida alcoólica. Eu falei, tem que cuidar. E tá. E a paciente nunca mais voltou, né? E aí, um dia conversando e tal, não me lembro quem foi que me falou, mas enfim, uma pessoa me falou assim: "Ah, porque a fulana me disse que tu proíbe bebida alcoólica". E aí eu não falei que eu proíbo, porque eu não proíbo nada, cada um sabe si. Eu oriento que quanto menos consumir, melhor. Mas a pessoa sabe o que vai fazer. Se conseguir eliminar, beleza, se quiser, aí a gente trabalha na questão. Então, assim, aí eu comecei a me questionar assim, como é que eu estou passando a informação para o paciente? Né? Será que eu estou sendo bem escutada? Ou será que a pessoa escuta o que ela quer? Normalmente. Então, é uma coisa assim, esse tato que tu tem que ter com o paciente, de como tu vai retornar, ou como tu vai orientar, nem sempre tu vai ser escutada como tu gostaria de ser escutada, né? Então, talvez esse foi uma das questões, assim, que me questionou, sabe, que me fez questionar, mas eu não sei, eu sempre vou tentando driblar da melhor maneira possível, mas de perrengue mesmo não me recordo, assim, mais além disso, sabe. Eu fico imaginando assim, alguém que chegou e mostrou uma fotinho, assim, falou, "Ó, eu quero ficar assim, né?
É, Aí dá aquele e aí eu conto ou você conta, né? Porque não vai rolar. porque teve uma paciente que chegou com a foto de uma influencer e ela, Aline, eu quero esse corpo. E daí eu tenho que ser honesta e tenho que dizer. E eu falo, olha só, ela tem o biotipo dela, ela tem a atividade física dela, ela tem, de repente, tem um personal 24 horas, sei lá, uma cozinheira 24 horas. De repente usa até hormônios, enfim, né? Que cada um sabe de si, se quer usar, tá tudo certo, sendo bem orientado, né? Mas eu falo, olha só, tu tem que, tu tem que colocar a pessoa na realidade, né? E a pessoa não voltou mais, e ok, né? Eu não vou dizer, sim, eu consigo te transformar nessa pessoa. Se eu sei que não vou conseguir, e eu dei a realidade, eu falei, olha, não tem como, a gente pode melhorando, sim, a tua estrutura corporal e tal, através de algumas estratégias, mas igual a essa pessoa, tu não, né? Ela é ela e tu é tu. Então, assim, e isso tu vai pegando com o tempo, né? Quando eu me formei, eu abri a clínica, não a minha clínica, né? Eu trabalhei em outra, para outras pessoas. Eu tinha um, dois pacientes. Tipo, eu fiquei com dois, três pacientes num ano. Mas eu fui, sabe? E aí, nada como a prática, o dia após o outro. E aí tu se depara com perguntas. Ah, tive um outro paciente que chegou, bah, Aline, eu não quero comer. Eu não quero comer. Eu quero comida de astronauta. Eu quero comida em cápsula. Falei, olha só, né? Eu trabalho com nutriente, com alimento, né? Então, assim, às vezes tu tem que te colocar no teu lugar e dizer, de fato, que não vai te dar comida em cápsula. Trabalha com comida, que é a linha que tu segue, né? Então, cada caso é um caso e tem perguntas e tem, né? E a gente é muito ético também, né? Então, respeita muito, mas tem que dar a realidade. Deixa eu voltar lá então nesse comecinho aí. Que a gente acabou nem passando por isso, o que não tem problema. Que aqui a gente não tem uma ordem cronológica das coisas, né? Uhum. Quando você aí saiu da faculdade, primeiro você foi trabalhar em uma clínica de terceiros, é isso? Ou seja, Na verdade, assim, eu me formei e eu trabalhava dentro de um laboratório de nutrição e gastronomia. Então, até eu fiz uma pós em qualidade de alimentos, porque eu pretendia continuar trabalhando lá, né? Só que daí eu achava que eu deveria me especializar mais nesse nicho, em qualidade de alimentos, né? Mas aí, no fim, eu acabei cansando, acabei, né, tipo, cansei dessa área, né? Porque eu trabalhava das 8 às 18. Eu tinha uma loja na época de produtos naturais, né? Sem glúten, sem lactose, produtos para gastronomia. Então, assim, eu trabalhava essas 8 horas, aí tinha a loja para administrar também, né? Fazer toda a questão de gerenciamento da loja. E aí eu comecei a trabalhar depois do meu expediente nesse laboratório, eu ia para essa clínica atender os pacientes. Então era uma vida bem puxada, né? Trabalhava às 8, depois das 6 às 8, 9 da noite eu atendia alguns pacientes. E no sábado de manhã também. E aí tinha mais a loja. Então, eu queria a clínica, né? Isso já estava definido, mas tem que começar, né? e quanto, Eu conversei com por quanto tempo você ficou nessa vida dupla assim? de 2003, quando eu me formei, até 2012. Há bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, foi uma É, construção mesmo, né? Até você ter a foi. sua clínica. Porque o meu receio era, eu não queria depender de outras pessoas, né? Então, eu queria ter garantia de um custo, né? De uma vida ok. Então, eu queria manter essa renda fixa que eu tinha, eu era carteira assinada, mas eu queria ir para a parte clínica. Então, eu queria me estruturar bem na clínica para poder, não, agora eu posso sair do laboratório. E aí eu, então, fui estruturando, comecei a atender planos de saúde, hoje eu ainda atendo planos de saúde,
convênio, que daí tu tem uma gama um pouco maior de pacientes, né? Mas eu aprendi que nada como indicação, né? Indicação é... Então, tu vai fazendo, né? Tu vai ficando conhecida, tu vai fazendo um trabalho legal, e aí tu vai estruturando a tua rede de pacientes. Aí nessa clínica eu atendia, era uma clínica multidisciplinar, então tinha outras áreas, né? Que daí acaba tendo indicação. Ah, o profissional indica o teu trabalho, assim como indica o trabalho dos outros. E aí tu vai formando a rede, vai construindo, vai fazendo. E aí eu me desencerei do laboratório, fiquei com a clínica e com a loja essa, de produtos naturais. A loja, no fim, acabou não dando. Na época, eu acho que hoje teria dado certo, acredito eu. Porque essa linha tá, hoje em dia, de produtos sem glúten, sem lactose, hoje em dia está muito maior, né? Na época não era tanto. E aí acabou que não deu certo, assim, foi uma área bem legal, assim, que a gente trabalhou, mas aí eu resolvi ficar só com a clínica, né? Eu estava me desgastando muito. Eu tinha um filho pequeno na época, então acabei me desgastando e não, vamos focar só na clínica e fiquei só na clínica daí. E mesmo hoje, assim, essa linha de produtos, ela cresceu muito, mas ela cresceu muito em cima de uma base que era muito pequena, né? Uhum, Tem gente no mercado consolidando, sim, mas não é uma coisa que tem, por exemplo, vamos abrir 5, 6, 10 e vai dar certo, né? Porque não uhum, tem muito mais mercado do que tinha, mas o mercado ainda não é tão grande, né? Em escala, assim, né? uhum, uhum, A gente vê no varejo lá, né? Você tem lá o pedacinho lá dos produtos sem lactose, ou enfim, tem lá vários sem açúcar. Ainda é muito pequenininho. Ele já é maior, mas em relação, por exemplo, ao todo do mercado, ele é um negocinho muito pequenininho. E aí você imagina, né? Aquele pedacinho de um supermercado, se tiver 500 mil pessoas querendo ocupar aquele pedacinho, ainda é muito complicado. uhum. Tem umas conversas com fornecedores dessa área e a gente conversa sobre isso. Já aumentou muito, cresceu muito, mas ainda é Ainda muito é pequeno. complicado. As pessoas ainda consomem gordura, açúcar, né? Enfim, ainda É, são os produtos que vendem mais ainda hoje, ainda é são. verdade. Até porque tem uma questão de custo, né? Uhum, uhum. Então, tem questão de custo também, que eu acho que faz com que não cresça tanto mais como a gente gostaria. E é complicado Mas, porque uma coisa acaba estando ligada à outra, né? Porque se não tem uhum, volume, você não consegue também o preço ser pouco, porque não tem escala, né? justamente. Quem vende muito consegue vender um pouco mais baratinho, ganhar um pouquinho menos em muitas vezes. E aí, o cara que vende lá um produto que às vezes é quase artesanal, né? Porque tem produtos dessa área que é quase artesanal, né? Fornecedores que são muito Uhum, pequenos mesmo, né? E aí ele não consegue pôr preço, né? E aí, uhum. agora eu não estava nem pensando nisso, mas acaba limitando um pouquinho, né, Aline? Se a gente for pensar aí, quem hoje quiser ter uma alimentação um pouco mais saudável, ou consumir mesmo alguns produtos, já não é para qualquer um também, né? Isso também dá uma É, limitada, assim, né? Por isso que a gente falou, né? As pessoas, de um modo geral, estão pensando mais na saúde, mas é lógico, a gente não pode excluir que tem gente pensando em comer, né? Ponto. comer, justamente, justamente. E aí, lógico que o que a gente É, não se aplica, né? Porque aí as pessoas nem têm essa condição, né? justamente, por isso que tem que entender a vida do teu paciente. Como é que é o custo de vida dela, né? Como é que eu vou dar um produto que, sei lá, custa absurdo, se ela não consegue nem comprar as frutas da semana, por exemplo. Então, isso a gente tem que saber escutar e entender a realidade do paciente. É, Isso sim. porque, enfim, é que aqui não tem roteiro e a gente vai pensando as coisas no durante, né? E eu tô Vai indo, né? pensando aqui, esses dias eu enfim, essas coisas de rotina ali, que depois de uma certa idade a gente tem que ir, né? Sei lá, uma vez por ano. E aí a médica pegou e me deu uma receita lá, tomar vitamina D, B12, sei lá, e tal. Deu lá umas vitaminas lá para eu tomar.
Legal, eu fui para a farmácia, cheguei lá para comprar tal, meu pacotinho, eu falei assim, agora eu me senti praticamente um aposentado, nada contra. Eu cheguei com aquelas Faz receitinhas, parte. R$ 250. Eu fiquei pensando, tá, e se é outra pessoa, em outra realidade, como é que faz aí? Aí não tem esse É, benefício, porque os meus valores lá até estavam dentro do normal. Mas enfim, o médico disse que era melhor estar melhor e tal, não sei o quê. Beleza, eu posso, ótimo, legal. E quem não pode? Aí hum, fica do jeito que tá, não, porque não vai R$ 250, sei lá, uma compra no mercado, é, né? Então, é, acaba que é, não é para todo mundo, né? Infelizmente, ainda não, é, não é para todo mundo, né? Então, uhum, a gente. E tudo isso eu estou dizendo porque se você tem acesso, usa, porque né, você tem o privilégio de uhum, ter o acesso, né? Então, se você pode ir no nutricionista, vai no nutricionista. isso, Faça jus, né, isso, ao acesso que você tem. Ali, isso aí. eu fiz você contar aí uma coisa não tão legal. Agora, eu quero Ah, o contrário. O ah, que na tua profissão é aquele momento assim que você fala, é por isso que eu faço. ai, isso tem, nossa, e aí cada vez, assim, cada dia, praticamente, eu sou grata, sabe? Por tu ver uma evolução num paciente, Aline, simples fato de estou conseguindo dormir melhor, estou rendendo mais no meu trabalho, coisas pequenas que a gente pensa que é pequeno, mas não é. Isso já me, nossa, me deixa, estou fazendo a minha parte, sabe? De, tipo, do cuidado mesmo. Então, essa minha paciente que eu te relatei, que tá fazendo nutrição e vai se formar no que vem, é, nossa, ela ter conseguido. E muitas pessoas perguntam, bah, tu fez, tu fez bariátrica, né? Só pode. Como é que tu conseguiu? Ela, gente, eu não tenho bariátrica. Eu cuidei da minha alimentação, fiz prática de atividade física e ela não gostava. Então ela foi assim, ó, na força do ódio, sabe? E aí ela, tipo, ela, persistência, constância, e foi lindo, assim, foi lindo. Tá sendo lindo a trajetória dela. Então, assim, praticamente que todos os dias que eu vejo uma evolução num paciente, eu, pronto, estou satisfeita, sabe? Então, e de novo, cada pessoa no seu processo, né? Nem que seja um passinho que a pessoa dá aqui, eu já fico feliz e valorizo aquilo ali, né? Então, Legal. A tua história fez eu lembrar de uma coisa muito legal, e eu vou contar, só que eu vou contar ela inteira. Porque senão eu podia parar num ponto, e aí seria historinha de Instagram, mas eu vou contar ela inteira para prevenir as pessoas. É, eu falei de passagem, né, que eu emagreci 30 quilos. E não foi porque eu fui no médico e o médico pediu uns exames, enfim, não tinha nada certo, nada. uhum. Enfim, tudo, estava tudo fora. Ferritina, sei lá, coisa toda. Legal que eu não podia comer feijão, não podia comer. Assim, ficou tão não pode isso, não pode aquilo, que eu falei, eu não vou viver de luz. Porque tá, mas é porque não é porque era restritivo para emagrecer, porque realmente eu estava tudo ferrado os exames. Uhum. E eu fui fazer, como chama? Aquele exame para ver gordura no fígado e tal, né? Ultrassonografia. Ecografia? E, e Uhum. ecografia? Isso, ecografia, isso. E o médico, um senhorzinho, assim, tal, ele fazendo, e me perguntou assim, quantos anos você tá? Eu falei, eu tô com 41, eu acho, né? Isso, 42, sei lá. E ele falou, essa é bem a época da vida que a gente tá bem, já tá ganhando um pouquinho melhor, né? Tá casado e tal, e aí tem um infarto. Mas assim, foi legal porque deu um estalo do tipo, realmente, eu tô Sim. muito novo para isso aí, né? E Se aí liga. realmente eu fui me cuidar e tal, e fui correr e tal, fui fazer essas coisas. E aí passou um ano e meio, porque esses 30 quilos aí eu perdi um ano e meio, na verdade. Passou um ano e Uhum. meio, eu fui refazer os exames, né? Eu fui refazer os Uhum. exames e aí dois momentos legais, só que a história não vai acabar aí, que foi quando eu fui fazer esse exame, foi outro médico,
E eu levei o exame anterior, porque tem que levar, né, tal. E o médico me fez essa Uhum. pergunta se eu tinha feito bariátrica. Eu falei, pô, melhor elogio da vida. Eu não fiz, né, então foi muito legal. E quando eu levei Ah, os exames no médico, o médico olhou todos os exames e falou, "Ah, você é um homem saudável, não tem mais nada, tá tudo dentro do certo, tal." Então foi muito legal. sim. Se acabasse aí, dava um rios bonito, né, um corte bacana. Mas, Ah, qual é um alerta? Quando isso aconteceu, eu fiz assim, engordei 10 quilos. E eu tenho certeza entendi. que isso acontece muito. Sim. Então, por isso que eu não quis parar a história ali. Eu podia parar a história ali e tal. Lógico, depois eu controlei e tal, e eu fiquei por aí, tá? Perdi 30, ganhei 10 e estou por aí até hoje. Mas Uhum. esses 10 eu ganhei nisso. Uhum. Lógico, Uhum. depois eu voltei ali pro. é, eu parei, eu corria todos os dias, dia santo, feriado, com chuva, com sol. Depois desse dia, o que, que eu falei? Ah, preciso mais todo dia, né? Agora é só manter, eu vou umas 3 vezes por semana. Essas 3 viraram 2, que viraram uma, que daqui a pouco não era nenhuma. É. Então é Por muito isso que eu digo. gostoso quando você abre mão do que você conseguiu, né? Então, É. eu estou usando essa história só porque eu acho que isso deve acontecer muito com as pessoas, Uhum. e só que as pessoas vão lá e só contam a primeira parte, né? Ah, eu fiz, eu perdi 30 quilos, tal, não sei o que, perdeu, tal. Mas é muito rápido para estragar o que você construiu, né? É que, na verdade, o nosso corpo tem memória, né? E ele quer tentar voltar ao que era, Uhum. ou o que aconteceu. Então, sim, pode acontecer e é muito recorrente. Por isso que eu digo assim, tem que estar atento sempre, né? Tem que estar ligado, tem que se cuidar sempre, com uma constância, É verdade. né? Ah, e eu Não estou adianta. falando isso, e para mim isso é quase prejuízo, né? Porque eu vendo isso, né? Eu vendo essa questão de planejamento e tal, mas eu vendo que as coisas são reais, elas são o jeito que são. Sim, E sim. então, na vida real, essas coisas acontecem. Então, a gente não pode achar Sim, que vai seguir uma receita, porque receita tem sim. começo, meio e fim. E se eu Uhum. considerar que eu espero que tua vida não tenha fim, então você não pode ter uma receita, porque se a hora que ela acabou, você faz o quê aí, né? É, Não. aí você precisa continuar vivendo. Então você tem que, mas se É, seria preferir fazer uma mudança de fato, né? Não uma coisa por um período que depois. justamente. Por isso que eu gosto de salientar, né, que tem que ser mudança de pensamento, de comportamento e, né, que seja uma coisa leve, né, não seja uma coisa restritiva, absurda, que a pessoa não vai conseguir seguir, né. Então e a vida é assim, altos e baixos, né. É o que eu digo. Ok, teve algum problema aqui, outro ali, não conseguiu seguir tão bem, para, respira e recomeça, né, e recomeça. E agora, quando eu estou correndo na rua, eu fico com mais ódio ainda. Ai, Porque agora, quando eu voltei, faz, sei lá, um tempinho aí, e lógico, hum, eu tô longe de onde eu estava, né? Porque eu passei 2 anos correndo todos os dias, né? Então, eu sim. tava bem. Agora eu vou correr e eu fico, tipo, por que que eu parei, né, cara? Agora Aham, tem que é, começar tudo de novo. Mas, enfim. recomeçar. Aline, você tem uma chance só, tá? A regra é a Hum, seguinte: você pode voltar o tempo que você quiser, pode ser um ano, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, enfim. Você pode voltar o tempo que você quiser para se dar um conselho profissional, um só. Aí você só um tem que só. dizer para quando que você vai voltar e qual é o conselho. Eu acho que essa questão de, explorar mais a faculdade, explorar mais a faculdade, assim, seja de participar de estágio, de participar de grupos de estudo, de estudar mais ali, sabe. Eu acho que esse seria para mim, né, ter tentado aproveitar mais, mas como eu trabalhava, não conseguia tanto. E aí são escolhas da vida, né, tem que definir o que no momento acontece. Mas acho que seria isso, dentro da minha de toda a trajetória dentro da nutrição, seria isso. E, na verdade, isso é bem. É lógico, quando eu faço essa pergunta, sempre as pessoas têm que considerar nas nossas respostas que a gente está respondendo com a cabeça de hoje, né? E Uhum.
respondendo com a perspectiva de hoje. Lá atrás, a gente tomou as decisões com a cabeça que lá atrás tinha, né? Então, Isso aí. nunca serão as mesmas coisas, né? Eu faço essa pergunta mais como uma chance de alguém que está lá enxergar isso. E o que você disse pode fazer essa pessoa enxergar? A gente normalmente tende a dar valor ao conhecimento teórico, a estudar mais tarde, porque faz um pouco parte da maturidade. Quando a gente é novo, a gente sabe, acha que sabe tudo, que não precisa, que a gente vai aprender fazendo, e não é você, não sou eu, é todo mundo assim, porque está lá, é hormonal isso, né? A gente acha que é invencível. O tempo vai passando e a gente vai entendendo que essas coisas vão fazendo falta, né? Porque o conhecimento teórico, um professor meu dizia, né? O conhecimento teórico é como se fosse uma mesinha cheia de adesivo, né? E aí os outros conhecimentos vão colando ali. Se você não tiver onde colar, o conhecimento bate e cai, porque você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, você só repete, sei lá, eventualmente uma coisa que você ouviu na internet, né? Mas você não sabe da onde aquilo veio, para onde vai, para que serve, então não cola, né? Não vai aumentando. Então, se você é jovem, talvez não vai adiantar nada o que eu falei, mas enfim, se você puder prestar um pouco de atenção nisso, porque vai fazer diferença depois, e aí você vai ter que recuperar o tempo que faz parte. Correr atrás. Correr atrás. E se É. agora o exercício é diferente? Tá. A Aline lá de 15 anos lá, que consultou a nutricionista. Sim. Depois eu quero te fazer uma pergunta, deixa eu escrever aqui. Bem de leigo mesmo. Se ela viesse agora e te encontrasse, o que ela te diria? A Aline é de 15 anos. Ixi. Eu fechei. Aí ela viesse agora e te encontrasse. Tá. Acho que eu estou sempre dizendo no âmbito profissional, né? Ela olhando para ti agora, o que ela te falaria? Não, ela, acho que elogiaria, né, o caminho percorrido até agora, né? Tipo, acho que seria bacana, acho que seria, não, foi no caminho certo. Acho que seria bacana. Onde ela queria que você estivesse, né? Isso aí, Você tá numa clínica, tá na clínica, sua clínica, né? Então, isso aí, acho que, isso aí. acho que ela ficaria satisfeita com o que está vendo, né? Acho que sim, porque a minha clínica, de fato, eu abri em 2016, junto com essa minha sócia. Então, de 2013, 2016, são alguns anos, né? Até eu ter o meu negócio. Então, hoje claro, eu tive, né? Os meus pais são maravilhosos, né? Então, eu sempre tive um apoio deles, né? Não, eles acreditam muito em mim, então. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, acho que estou satisfeita. Acho que a Aline de 15 anos só. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu anotei aqui porque já algumas vezes na hora de falar nutricionista, nutrição, na minha cabeça, confundo e corrijo. Qual a diferença de nutricionista para nutróloga? Tem A diferença? nutróloga tem, sim, é uma área da medicina. É uma área da medicina. A nutróloga é uma médica nutróloga. Tá, E, isso aí. legal. Eu tive uma experiência dessa. Ah, legal. Não, Hum, não, ela era bem dessas bravas, assim. Não pode. É, Sim, sim, sim. é. Ela era. Não vou dizer o nome dela, tudo. Mas, assim, ela me ajudou, me ajudou. Mas Sim. ela era para mim, o Wesley era daquilo que por um tempo legal, mas não dá porque era muito, ela era, Muito restritivo. ela era muito, mas enfim, dentro do que era correto. Mas para mim não servia. O que me ajudou foi uma coisa mais assim, tudo pode com alguma noção do que você está fazendo, né? Não, Justamente. É ferra, no que eu, é no que eu acredito. o que eu vou usar um termo assim, o que ferra é a rotina, né? Porque aí você come um X, aí no outro dia de manhã você come um pão, aí almoça macarrão, que aqui no sul fala massa, e eu não consigo mudar isso. Come uma massa meio-dia,
uma coxinha à tarde, aí quer dizer, teu corpo não tem nem tempo de respirar o coitado, né? Aí por isso que depois É, virar diabetes, não sei o quê, porque, é, né, não tem insulina que dê conta desse teu corpo, né? justamente. Para mim funcionou muito bem assim, mas cada caso é um caso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aline, é, 1h15. Então a gente. Eu sempre aviso quando está mais ou menos por aí, porque é a hora que a gente começa a encaminhar para finalizar, mas não que a gente esteja acabando. Porque o bom da internet é isso, não tem tempo, né? A gente fica o tempo que quiser. Aham. Mas eu queria. Deixa eu ver aqui, faltou minha pergunta. Não, eu já te fiz todas as perguntas obrigatórias. Então, nós chegamos no momento aqui que eu faço com todo mundo que vem aqui, que é dar a chance de a gente trocar de lugar. Eu fico fazendo pergunta aqui o tempo inteiro, então no fim a gente troca de lugar e você pode fazer uma pergunta. Ui, E aí eu tento responder. uma pergunta para ti? Aham. Ah, meu Deus. Hum, essa ideia do podcast, assim, surgiu em que momento e por que que tu definiu essa questão de carreiras, né? Essa, esse, por que esse assunto, né? Por que esse programa Carreiras? Tem duas respostas aí, né? Primeiro, o podcast, eu já contei lá atrás essa história, mas é bom eu ter a oportunidade de contar de novo, porque aqui, assim, eu brinco assim, tem aquela meia dúzia que está sempre por aqui, que é minha Hum, mãe, sei lá, as pessoas, que faz parte, né? Mas o restante vai e vem por causa de vocês, tal, então não tem problema eu repetir uma história, porque a maioria não ouve. hum, Na verdade, assim, eu, depois de um certo tempo, 2 anos, 3 anos atrás, eu comecei a sentir uma necessidade de compartilhar. Pô, estudei, eu sei isso, eu sei aquilo, não sei o que tal. Eu trabalho hoje com consultoria, então já faço isso de certa maneira, mas hum, eu queria chegar nas pessoas, não nas empresas, porque as empresas têm mais facilidade de chegar em certos conhecimentos, né? Tem mais poder econômico, né? E as pessoas não têm muito, né? As pessoas vão vivendo, elas não se organizam muito normalmente, né? Nem as empresas se organizam muito, na verdade, né? A maioria delas, uhum, quiçá as pessoas. E eu não fui achando muito canal. Eu tentei fazer isso presencialmente, tal, e tive alguma dificuldade, assim, porque começar qualquer coisa é difícil, né? Apesar de eu já ter uma experiência, uma carreira legal, assim, no corporativo, mas eu tive uma certa dificuldade. E aí eu olhei para o Instagram ali e falei, tá, mas se é só isso, se não tem pretensão de ganhar dinheiro, se é só compartilhar, eu ligo esse negócio aqui, sai falando e ouve quem quiser. uhum, Então ele começa assim. Então ele começa lá 2 anos atrás, era um podcast só de áudio e era só eu falando. Eu pegava um assunto lá e uhum, falava. E aí eu fui fazendo assim temporadas assim. Depois eu fiz uma temporada que eu pegava uns livros assim de liderança, assim, biografias, tal, e falava lá sobre o livro, tal. Só que depois de uns 40 episódios, mais ou menos assim, eu comecei a sentir necessidade de compartilhar. E aí, numa conversa com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, que ela me questionou um negócio que eu tinha publicado ali, mas questionou. Hoje a gente tem que explicar, né? A gente não brigou, a gente debateu uma ideia, né? E hoje as pessoas já saem brigando, né? Então tem que explicar. A gente debateu lá um ponto de vista, tal, e eu falei, pô, muito legal isso, tal, né? E, e aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu sentei, botei no papel, eu falei, eu conheço, sei lá, 10 pessoas, não, 7 pessoas, 10 pessoas, sei lá, que topariam e que moram no exterior. E então a primeira temporada, assim, conversando com as pessoas, ela chamava Longe de Casa. Eu conversei com uhum. pessoas que estavam morando fora do país. Que legal. Umas 15 pessoas, porque aí no final eu comecei a prospectar mesmo, sei lá, entrava no Facebook lá, brasileiros no Japão, lá, tal. E aí Olha achei uma só. menina que topou falar, tal, e aí fui fazendo, fui fazendo. E aí depois, porque eu custei um pouco entrar nisso, assim, de
coisa mais profissional, porque tem a ver com o meu trabalho. Eu não queria entrar muito nisso, porque aí eu fico na responsabilidade de não falar uma besteira, né? Uhum. Quando eu estou falando de filosofia, você vai ver que tem temporada lá que eu estou filosofando, lá, tá tudo bem, não tem problema. Agora, quando eu estou falando de carreira, ou de gestão, ou de planejamento, aí eu já corro mais o risco, né? Mas acabou sendo inevitável. Eu fiz uma carreira que chamava Empreendedores, que você poderia participar lá também, porque eram pessoas que têm empresa, Uhum. Uhum. mas foi difícil. Porque, primeiro, por causa disso que eu te falei, porque eu não podia falar uma besteira, e aí, em 1 hora e meia, 2 horas, é difícil não falar uma besteira, e eu ficava bem com isso. Segundo, porque era difícil marcar com as pessoas, porque as pessoas, Uhum. tá lá trabalhando, ou muitas vezes não quer mesmo, enfim, tal. Então, eu fiz só 7 episódios e aí eu mudei. Eu falei, eu vou fazer carreira, porque carreira, a pessoa pode ter uma empresa ou pode trabalhar em uma empresa. Então, me abre mais o caminho e também para ficar uma espécie de lugar onde as pessoas podem vir aqui e falar assim, poxa, eu quero ser dentista. Deixa eu ver como é a vida de um dentista. É lógico que isso aqui né? Sim, a pessoa vai Sim, estudar, vai ler, sei lá, enfim. Mas, de sim. alguma maneira, pode despertar uma curiosidade ou desmistificar alguma coisa, né? Uhum. Acho, às vezes, que é só glamour, só ganhar dinheiro, e não é. A vida, mesmo Uhum. para quem, às vezes, olha a vida de um influenciador, por exemplo, fala, que barbada, a pessoa fica tirando foto e ganha dinheiro. Eu fui brincar desse negócio, eu fui brincar desse negócio. Eu falei, tá, deixa eu ver se eu consigo. Aí eu tinha um Instagram com 700 pessoas. Aí eu fui estudar, tal, Uhum. porque eu sou desses, né? Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Eu levei meu Instagram para 5 mil pessoas e eu fiz propaganda. Eu consegui fazer propaganda para uma faculdade, para um curso de inglês. Cara, eu gastava Uhum. por dia editando vídeo. É um inferno. É um Ah, saco. Então, assim, as pessoas tendem a olhar para a vida das outras pessoas com esse olhar. Pô, a Aline tem um consultório. A Aline tá bem, olha aí. ah, Do nada, né? Do nada, eu adoro essa frase. Do nada, do lá. nada. Aham. Então, a ideia geral foi essa, assim, trazer as pessoas aqui, pessoas reais, né? Não, Uhum. normalmente até vem alguém aqui mais conhecido, vamos dizer assim, Uhum. mas eu aviso eles, inclusive. Eu falo, olha, a Uhum. tua função é trazer público para quem não é conhecido. Essa é a Uhum. função de você vir. É as pessoas vê tua história, vêm por causa de ti, daqui a pouco vê outra pessoa, né? E aí, quem Sim. é mais generoso, tal, topa, vem, né? Então é mais ou menos por aí, assim, mas a ideia é bater papo mesmo, acho que no fim das contas, acho que é isso, sei lá. Ah, E se servir para alguém, se alguém gostar do conteúdo, tal, melhor ainda. Mas a ideia foi mais ou uhum. menos assim, não foi uma coisa planejada para ser assim. Até porque ser assim dá trabalho, né? Quando era só áudio era bem facinho. É. Mais Ah, trabalho. mas muito, muito legal. Muito legal a iniciativa, a É, ideia, muito bom. e eu brinco um pouco que é minha terapia, né? Porque, É? porque eu falo demais, né? Não sei se você notou. Ah, É por isso que eu falo para vocês fazer essa pergunta no fim, porque aí eu me alivio, porque eu fico o tempo inteiro ah. angustiando. Não, brincadeira. Agora eu já sei lidar, mas Sim. as primeiras pessoas que eu conversei, que eram amigos mesmo assim, no final, Sim. depois que eu desligo, falava assim, tá, mas e aí, você se drogou, né? Porque você ficou quieto, ouviu o tempo inteiro o que que aconteceu, porque não é você, né? Então, eu falar isso é um baita elogio, né? Porque eu vi as pessoas, Ah, legal. legal, Então, é legal. basicamente isso. Tem um pouco de tudo, de vontade de falar, de aprender a ouvir um pouco e de levar a história de vocês, assim. Eu tento ficar quieto, Muito a legal. história é de vocês, não é minha. Mas muito legal. Legal. Eu curto bastante. Aline, aí eu anotei aqui, eu quero entrar nisso rapidamente. Até eu percebi que não é tanto a sua, né? Você falou, tem muito hoje nutricionista de Instagram, lá, sei lá. Assim, eu falei isso não é pejorativo, tá, gente? Eu quis dizer que tem pessoas fazendo trabalho no Instagram. Não estou julgando se é sério ou se não é, porque eu não tenho essa capacidade. Sim. Quanto hoje do teu trabalho tem essa influência, assim?
quantos por cento de cliente vem de uma rede social para ti ou quanto é de indicação? Você já falou ao longo aí que indicação funciona bem, mas você tem Sim. assim que te acha no É, eu Instagram? não sei te dizer, eu não sei te dizer em percentual, tá? Quantos vêm pelo Instagram, até porque é uma falha minha, tá? Isso eu assumo, e, né? Eu acho que eu deveria ter mais vídeos, ter mais, enfim, interação, né, com o público, mais do que eu tenho hoje em dia no meu Instagram, né? Uma parte é por ter uma certa timidez, eu sou uma pessoa mais tímida, né? Tipo, eu tenho essa dificuldade de gravação de vídeo e tal, né, enfim, tem nutricionistas que estão ali direto, né? Uhum. Eu acho que isso gera um certo engajamento a mais. Acredito que eu poderia ter mais pessoas me procurando através do Instagram, né? Então, que é uma rede social importante hoje em dia. Muitas pessoas não vão mais para o Google procurar, né? Na nutricionista. Vai lá para o Instagram. É, E a questão de indicação, né? pessoal mais jovem, Ah, principalmente, vai procurando no Instagram. Eu te confesso que eu procurar no Instagram, não procuro muito assim, mas realmente tem gente que procura direto mesmo no Instagram. sim, sim. E tem muita gente que vai atrás do Instagram, né? Do conteúdo que tem ali dentro, do que está passando por teu público, né? Então, é uma falha da faculdade, que na minha época não tinha, né? Hum, Eu me formei em 2003, não existia isso. Então, é uma coisa que eu já fiz, curso de marketing digital e tal, mas é uma coisa, né? Eu ainda sou meio insegura, não sei se é insegura a palavra, mas acho que é mais tímida mesmo, né? uhum. Eu me cobro muito, né? Me cobro muito, então. Tem espaço, né? É lógico que hoje eu brinquei que eu fui atrás de fazer isso justamente por entender assim, tipo, hoje tá cada vez mais difícil estar fora disso, né? Falar, eu não. Porque, como você falou, as pessoas vão procurar ali. Ou se não vão procurar ali, uma outra coisa que acontece muito assim, a pessoa tem uma indicação, alguma coisa, ou acha no Google, mas aí ela vai no teu Instagram Vai olhar, para olhar, né? isso E aí. aí tem aquela coisa que ela precisa ver uma coisa lá que ela ache que faça sentido com o que ela está procurando. Isso, Então, isso. o Instagram ele serve para as duas coisas, né? Ou para vender mesmo diretamente, mas não é tão fácil assim, ou às vezes para Uhum, referendar também, né? Para uhum, referendar e para tua indicação chegar, né? Às vezes, porque a pessoa indica às vezes de um para o outro, mas se uma pessoa grava um vídeo falando do teu trabalho, aí ela tá te indicando para um monte de gente, né? Então, justamente, justamente. Eu procuro fazer uns 3 conteúdos por semana, mais ou menos, né? Publico um feed ali, umas 3 assuntos da semana. Geralmente, sei lá, falo sobre o que que é legal comer antes de treinar, o que é legal comer depois de treinar. Então, umas orientações, assim, específicas. E nos meus stories mostro o meu dia a dia, né? Saiu um artigo sobre determinado assunto que eu achei bacana. Aí eu publico lá, sabe? Mas essa questão de vídeo que eu acho que falta, sabe? Eu acho que teria mais engajamento. legal. Aline, aproveitando então, eu queria te dar o tempo que você quiser para falar sobre o que você quiser, divulgar o que você quiser. Hum, Fica à vontade. Lógico que depois você vai me passar os endereços, vai estar aqui na descrição, mas, enfim, uhum. quem está mais perto, como é que te acha? Ou quem está mais longe falou, poxa, gostei da Aline, daqui a pouco quero um atendimento online, enfim, como é que Hum. faz? Então, eu atendo então em São Leopoldo, né? Bem localizado aqui próximo ao centro, né? Então, atendo terças, quartas e quintas, das 8 às 19 e sábados pela manhã, né? Atualmente eu estou atendendo 2 convênios e mais consultas particulares, né? Aí, para me contatar, tem o meu WhatsApp, que posso te passar depois, não sei se quer que eu passe agora, tem o Instagram também. Posso colocar depois ali no. E isso daí eu te passo direitinho. Então, como eu falei, eu gosto de tratar
o paciente como uma pessoa em geral, né, ela como um todo, sempre procuro respeitar o momento dela, né, o que que ela tô bem realizada, assim, com essa questão, assim, de poder ajudar e orientar da melhor maneira possível. Claro que a gente nunca vai agradar a todos, né, mas eu tento fazer o meu melhor. Tento fazer o meu melhor, respeitar e orientar e trabalhar com melhoria do comportamento alimentar, que é o que eu acredito, assim, numa constância, numa coisa mais tranquila, para não ficar uma coisa tão mais uma coisa para, né, ser chata no mundo de hoje, né. Então eu tento passar isso para o paciente, que não precisa ser uma coisa tão restritiva, tão, né, engessada, né, dá pra gente ir contornando por vários lados. Então eu adoro o que eu faço e tento fazer da melhor maneira possível, né, atender meus pacientes. Bom, e se você quiser procurar a Aline, durante aí, passou várias vezes a rede social dela aí embaixo, mas vai estar na descrição também o link direto para você clicar e cair lá. Se você é aqui da região de São Leopoldo, vai poder, inclusive, procurar lá pessoalmente, se não, procura nas redes sociais e ver se consegue um atendimento online. Vocês viram que é um profissional de 20 anos e que não está preocupado em fazer vídeo no TikTok lá, né, pessoal? Não, É, nada contra, é mais por eu, uma eu fiquei um jeito meu, né. não, fiquei te acompanhando um tempo, né, ali que a gente marcou, e aí eu te mandei mensagem, aí o Instagram entende, né, que quando a gente manda mensagem, então começou a ficar aparecendo todas as suas coisas. E aí, Hã. porque eu vi as tuas coisas, começou a aparecer um monte de coisa de nutricionista, e aí fica aparecendo Ah, vídeos assim, que tantas calorias nisso, tantas calorias naquilo, e aquilo vai... Mas enfim, porque aí ah, esse chocolate tem as mesmas calorias de 5 feijoadas, sei lá. Então, se você quer um atendimento que é para você e não uma receita pronta para todo mundo, vai procurar ali, ou outro profissional da sua escolha, enfim, mas vai procurar um profissional. Legal. Para de achar que na internet está a solução para tudo, porque não tá, né? É legal. E aproveitando, né, que a internet está aqui, eu cheguei até aqui, você chegou até aqui, eu não enchi o saco o vídeo inteiro com isso, mas se você chegou até aqui, deu 1h30 exatamente agora de vídeo, eu vou assumir que você gostou, né? Porque se você está aqui 1h30 e não gostou, aí não é do nutricionista que você precisa, aí é uma outra ajuda mesmo. Até a Aline tem uma pode te ajudar de repente. Que aí é muito amorador, né? 1h30 de sofrimento não cabe. Então, se você chegou até aqui, curte aí o vídeo, segue o canal, faz essas coisas que são importantes para chegar em mais pessoas e, quem sabe, na pessoa certa que está precisando ver o vídeo aí para ajudar ela. Aline, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela confiança de estar aqui, pelo manancial de informações aí que você pode dar e com certeza deve ter ajudado alguém ou vai ajudar. Eu que agradeço, Wesley, foi um prazer muito legal mesmo. Agradeço de novo o convite e muito bom falar sobre a minha área, trocar uma ideia e abrir um pouco a cabeça das pessoas quanto à nutrição, né. Muito obrigada mesmo, foi muito legal. Eu que agradeço. E você que está aí do outro lado, eu espero que por um momento você tenha curtido, tenha dado a risada, ou tenha te feito pensar, ou mesmo você não tenha visto o tempo passar e a intenção não era outra do que essa. E se alguma dessas coisas ou todas elas aconteceu, volta semana que vem e voltando semana que vem, mais uma vez seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.